começando o Ana Maria Hatz dessa sexta-feira, dia 18 de março. Terça-feira passada, dia 16, foi o aniversário da cidade. 179 anos de existência. Uma data que não pôde ser comemorada nem com festividade e muito menos com pouca alegria. A única alegria que dava nesse momento era a gente ter certeza da fé e da superação e da coragem que o povo de Petrópolis tem para vencer essa grande tragédia e para viver, não é, o seu sofrimento da perda de 233 pessoas. E ainda continuar revivendo todos os dias a dor de ainda não ter se encontrado 4 corpos falecidos. Gente, isso é uma tragédia, mas uma tragédia inominável a que aconteceu em Petrópolis. Então, o dia foi de oração por Dom Gregório e pelo pastor Elton, de momentos de oração, uma missa na catedral, uma instalação na frente da Câmara de Vereadores, daquelas 233 cruzes, e a tristeza da gente ver com as flores que foram depositadas no obelisco, no monumento do Dom Pedro II e no monumento do Köhler, a tristeza e a dor, mas a resiliência também do povo petropolitano em recomeçar. Então, esse é um momento em que a gente pensa nas 15 escolas que ainda continuam fechadas, 11 porque estão abrigando desabrigados que perderam suas casas, e 4 porque continuam em lugares não acessíveis e que ainda apresentam risco de desmoronamento. As crianças começaram as aulas e não tem 11 escolas ainda necessárias para que elas possam voltar a estudar. E a gente tem outras coisas ainda que nos fazem pensar em toda a dificuldade de enfrentar ainda esse momento. Ao mesmo tempo, algumas coisas começam a nos aliviar, como, por exemplo, a possibilidade da pandemia já estar sob controle, da gente começar a poder aliviar o uso de máscara nos lugares abertos, não é? E pensar que a força daquelas famílias que ainda continuam lutando pelo aluguel social nos demonstra que a gente precisa estar com elas nessa luta, que a gente precisa ajudar, que essa burocracia da máquina estatal seja menor, que exista um termo de ajustamento de conduta, sei lá de quê, que faça com que a urgência seja maior do que a tramitação burocrática. E que o desmonte desses 850 pontos perigosos seja acrescido de muitos mais que ainda precisam ser desmontados. Então, que Petrópolis possa, no ano que vem, livre da pandemia e refeito dessa tragédia que aconteceu aqui pelas chuvas, nunca se esquecer que a gente tem que se preparar e não pode deixar que coisas como essas voltem a acontecer. Vamos ouvir as nossas entrevistas de hoje. Vamos bater um papo agora com Maria Helena Rochelas, que é diretora do Centro Alceu Amoroso Lima, o nosso célebre, famoso CAL aqui de Petrópolis. E eu estou muito angustiada porque eu andei sabendo umas notícias aí, eu quero saber da Maria Helena tudo isso, se é verdade ou não, porque me custa crer que isso que eu estou sabendo seja verdade. Então, Maria Helena, muito prazer ter você aqui
para responder às minhas angústias pessoais e sociais, que eu tenho tido muita gente me perguntando isso também. É verdade que está existindo, neste momento, a possibilidade da gente perder a sede do Centro Alceu Amoroso Lima, na Mosela, aqui em Petrópolis? É verdade isso, Maria Helena? Olha, Ana, primeiro, boa tarde a você, boa tarde a Monique, que sempre está aí presente, dando sustentação a gente. Agradecer esse espaço que você está nos dando para a gente divulgar a cultura, para a gente fazer denúncias que devem ser feitas. Então, respondendo a sua pergunta, Ana, eu vou fazer um brevíssimo histórico, né? Em 83, com a morte do doutor Alceu, a família vendeu para o doutor Cândido Mendes o imóvel situado na Rua Mosela 289, que era a casa residencial do doutor Alceu. Vendeu, como se diz no jargão imobiliário, de portas fechadas. E durante 30 anos, o doutor Cândido segurou o Centro Alceu, porque ele é detentor do legado que foi dado em vida pelo doutor Alceu a ele, e tem tentado levar adiante não só o legado, vamos dizer, de arquivo, a biblioteca formidável, mas também em gestos, em compromissos que respeitem aquilo que o doutor Alceu foi em vida e aquilo que o doutor Cândido também foi e continuou através do legado do doutor Alceu. Com a Cândido Mendes, que não é só Cândido Mendes, você sabe muito bem disso, que o Brasil está numa crise horrível, a Cândido Mendes teve que recorrer à recuperação judicial. É a primeira, como é que eu vou dizer, entidade filantrópica que consegue o aval para a recuperação judicial. Só que nisso, né, os credores em cima fez um plano de recuperação, e nesse plano foi incluído todos os imóveis da Cândido Mendes, os bens culturais, tudo isso, e o Centro Alceu. Quer dizer, a gente está correndo, porque é algo impensável, não custa, não é um imóvel caro, é um imóvel que não é perto do que tudo que a Cândido Mendes tem, não é relevante à venda, mas é inimaginável você colocar à venda um patrimônio humano, um patrimônio cultural, como se fosse um bem comum, uma casa comum, como está lá no plano, né? Um imóvel residencial. E a força que a gente tem, e que eu estou muito agradecida, Ana, porque foi assim, nós soubemos disso, tem 10 dias, foi uma corrida desenfreada de cartas à juíza, de cartas à reitora, de cartas ao administrador judicial, da comunidade, sabe, pessoas, instituições, comunidades de periferia, lá de Caxias, de Nilópolis, onde a gente tem um curso de Bíblia, se posicionando para que tal fato não aconteça, porque o que a gente estava conversando antes, a catástrofe que se abate no Brasil em relação à cultura, em relação a causas humanitárias, em relação à questão indígena, em relação a tudo, é catastrófica, repito 300 vezes. E você, de repente, desaparecer com um centro que funciona, que procura fazer o seu papel, que é de lutar pela democracia, pela justiça, pelos direitos humanos, é uma causa que a gente não pode abandonar, e não é uma causa só de Petrópolis. O doutor Alceu tem uma relevância fora dos muros de Petrópolis. E para Petrópolis é importante, uma cidade histórica, a gente tem um bem como a casa do doutor Alceu, a gente tem a casa da Stefan Zweig, tem a casa do Santos Dumont, e você vê como é que é importante você ter o imóvel onde a pessoa morou, ligado ao acervo arquivístico, bibliográfico, como é importante a casa do Jorge Amado, na Bahia, a casa do Pablo Neruda, lá no Chile. Quer dizer, então, isso é uma causa, Ana, que todo mundo que sabe o que é uma cultura, principalmente, para uma nação, né, que torna um país uma nação, a importância da cultura, e a importância da cultura aliada à busca da democracia e à defesa dos direitos humanos, é uma luta de todos nós, e a gente tem que empenhar o que a gente pode, o que a gente não pode, para que isso não aconteça, porque uma outra
uma outra, como é que se diz, sugestão que estão sendo feita, e tem muita universidade, e gente aqui de Petrópolis também, de olho no acervo. Mas o que a gente não quer é que o doutor Alceu se torne, primeiro, separar, porque é esquartejar. Tirar o acervo da casa é esquartejar um patrimônio. E, segundo, tem muita gente que pensa diferente nessa questão de direitos humanos e pensa muito mais no Alceu literato. Aprisionar o doutor Alceu, vamos dizer assim, num espaço só literário, apesar dele ter sido formidável nessa área, é apequenar a grandiosidade dele, porque ele, se ele não fosse essa luta ferrenha que ele sempre travou em favor da justiça, né, do direito do outro ser diferente, contra a censura, ele não teria a expressividade que ele tem. Ele seria um ótimo jornalista, um excelente crítico literário, um excelente acadêmico, etc., etc., mas não teria a abrangência que ele ganhou no Brasil e fora do Brasil. Ele foi presidente da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, quer dizer, ele teve uma relevância muito grande. Então, é uma luta para que permaneça acervo e sede em Petrópolis. Deixa eu te fazer duas colocações, Marilena. Assim que eu soube desse movimento, até para saber se era verdade ou não, e porque me bateu muito interesse de conversar com a nova reitora da Universidade Cândido Mendes, a Andréa Mendes de Almeida Navarro, porque o pai dela foi muito meu amigo, inclusive o Cândido também foi muito meu amigo, e nós tivemos várias vitórias e derrotas juntas, nós dois, partidárias e ideológicas, vamos dizer assim. Então, eu era muito ligada ao Cândido, mas o pai dela também foi muito meu amigo, inclusive ele escrevia livros, ele me mandava os livros com uma dedicatória linda e tudo, e eu tive interesse em conversar com ela, porque acho que cada mulher que chega ao topo abre caminho para várias outras. Então, ela ser, no momento, uma reitora mulher de uma universidade como a Cândido Mendes, tem um peso muito grande para a causa feminista, né? Então, eu queria falar com ela, mas a assessora dela me disse que ela estaria muito ocupada, que ela não poderia, no momento, fazer essa entrevista, o que me causou uma certa espécie e, ao mesmo tempo, me inquietou mais ainda, porque eu queria tocar nesse assunto do Centro Alceu, porque acho que a gente não pode perder tempo, 1 minuto que seja. E como o Centro Alceu, Marilena, além de tudo isso que ele representa culturalmente, intelectualmente, e até no sentido do resgate dos direitos, porque o doutor Alceu foi um pensador católico de uma força de ideias extraordinária que reverberava para o Brasil inteiro e até para o exterior. E ele tinha um peso muito grande na defesa daqueles interesses que ele defendia, que são os nossos, né? E que tem que ser, vamos dizer assim, de certa forma, ratificado que isso foi um estilo de vida que ele tinha vivido aqui em Petrópolis e que reverberava para os outros lugares. Então, esse Centro Alceu, me lembro, Paulo era prefeito quando foi instalado isso, eu briguei muito para que isso acontecesse, eu não posso me calar e não posso ficar quieta, entendeu? Então, eu estou disposta, Marilena, a assumir com você e com todos aqueles que estão indignados, todos, porque tem muita gente indignada, a luta que for preciso para que isso não saia daqui, entendeu? Porque é um bem cultural de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade turística, sim, mas, além de tudo, é uma cidade histórica e uma cidade cultural, e que hoje tem um acervo de universidades aqui também que está se tornando cada vez mais expressivo. Então, a gente não pode fechar os olhos e deixar que isso aconteça.
Me Não desculpe pode. esse desabafo, Não, que Ana, não é mas tem que ser. diretamente ligado a você, mas é Eu que eu sei quero me disso. solidarizar com essa luta toda de vocês que estão na direção do Centro-Alceu, porque eu não posso, como cidadã da cidade, ficar calada num momento como esse. O Não, que não for pode, Ana. preciso, eu estou aí para fazer. Pois é, Ana, isso, o que a gente pede é que todo um processo, não é? Então, eles lá, os administradores da Cândido Mendes, que são os administradores da recuperação, eles enviaram uma carta, que eu também sou, o plano, né? Eu acabei sabendo que já estava tardiamente, eu não fui comunicada com a rapidez que eu deveria ser. A gente pedir, e aí a gente está falando para as pessoas, orientando, para mandar uma carta, Leonardo já mandou, Valdemar já mandou, a Academia Metropolitana de Letras, o Conselho de Tombamento, um monte de pessoas, instituições, estão enviando cartas para a Andréia, porque isso que você falou da Andréia, eu acho muito pertinente. É a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-reitora na Universidade Cândido Mendes, que é a universidade mais antiga do Brasil, ponto. Ela é uma pessoa preparada, ela tem o sangue dos Cândidos Mendes, ela é sobrinha de Dom Luciano, filha do doutor Antônio Luiz, sobrinha do doutor Cândido Mendes e sobrinha de Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, eu tenho certeza que ela está empenhada, mas a recuperação judicial não depende só dela, tá entendendo? O que a gente está pedindo, e eu depois mando para você, porque eu já mandei para uma porção de gente, é o e-mail da Andréia, porque sempre mandar com cópia para ela, porque como reitora ela tem que saber o que a gente está fazendo, e cópia para essa juíza e para o administrador judicial, né? O administrador da recuperação. A juíza, existe um prazo de X dias que já foi dado, mas a gente está insistindo. O Patrus Ananias, usando da sua prerrogativa de deputado federal, enviou uma carta pedindo explicação. O Centro de Defesa de Direitos Humanos também. As duas procuradoras, a doutora Vanessa e a doutora Zilda, fizeram a mesma coisa. Então, retirar que o custo da casa, Ana, é 600 mil reais, quando eles têm patrimônios muito maiores do que isso. Quer dizer, então, retirar da recuperação judicial o Centro-Alceu, tá entendendo? Por tudo que ele representa, porque não é nem valor, você vê, não é nem um valor alto. Pecuniário. A casa é tombada, foi o Goivinho que tombou na época, a casa é tombada. O entorno da casa também é tombado pelo IFAM. Quem comprar não pode mexer no mobiliário, não pode mexer na questão arquitetônica. Com essa petição que a gente pediu ao Rubinho, né? Que a gente pediu ao Rubinho para fazer um decreto de tombamento com fins de utilidade pública, decreto de tombamento de utilidade pública com fins de desapropriação. Então, sempre dizendo o seguinte, essa desapropriação ela ocorre até 5 anos. Então, as pessoas também saberem, porque a gente está enfrentando uma coisa horrorosa de tragédia, né, em Petrópolis, você sabe muito bem disso, você é uma pessoa sensível e sabe bem. Lembra do outro lado de Petrópolis? Claro. Quer dizer, pois é. Então, daquela publicação, sabe como é que é Petrópolis, como é que Petrópolis aumentou muito a quantidade de pessoas morando, principalmente gente de classe média que vai para os altos, faz casas maravilhosas lá em cima e depois culpam os pobres. Está entendendo? Não recolhem lixo, aquela coisa, não faz coleta de lixo seletiva, não faz nada, e tudo sempre é culpa dos pobres. Eu fico muito indignada com isso. E aí a gente, voltando ao assunto, a gente pediu ao prefeito, né, já pediu, Leonardo, inclusive, foi tudo entregar esse ofício, e declarar, porque a pessoa que vai comprar não vai querer comprar uma casa tombada, que não pode mexer no imóvel, não pode mexer na arquitetura, ainda está com risco daqui a 5 anos ela ser tomada pelo poder público. Isso é uma batalha. A segunda batalha, que tem muita universidade de olho no acervo do doutor Alceu, voltando a dizer aquilo que eu falei no início, não aprisionar o doutor Alceu numa caixa de literatos. Esse ano são
100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente tem muita coisa em relação a isso, mas a gente não pode aprisionar o doutor Alceu simplesmente numa área, quando ele ultrapassou tudo isso. Então, são duas brigas. Uma de manter o Centro Alceu, a casa e o acervo, sem esquartejar, e a outra é que o acervo não saia daqui. Entendeu? Isso é que são pontos, Liana, e não é uma briga, é uma briga boa, né? Como diz São Paulo, as brigas boas, elas são válidas. Mas é uma briga boa, mas é uma briga que não é briguinha e que não pode arriar, como é que eu digo, porque as pessoas, às vezes, ficam, o emocional bate muito forte, todo mundo apoia, e daqui a algum tempo não se fala mais nisso. Quer dizer, então, tem que ser uma coisa constante, sabe? Você escreve, você com toda a sua carga política que você tem, humanista, você foi deputada constituinte, você estava junto com o Paulo quando o Centro Alceu foi criado, sabe? Então, você tem aval para poder, sabe, dizer, olha, não pode acontecer e não vou deixar acontecer, porque não pode só a gente dizer, que pena, que lástima, estou solidária com você. A gente tem que arregaçar as mangas e cada um dentro do seu quadrado fazer todo o esforço, porque, Ana, se o Centro Alceu sair de Petrópolis, vai ser uma perda imensa pela cidade, mas vai ser uma perda imensa na nossa luta. A gente está brigando na questão da Casa da Morte, da desapropriação, até agradeço muito que você, na época, foi muito parceira lá no Conselho de Tombamento. A gente está brigando para ter um espaço de memória. A gente tem um funcionando e correspondendo a tudo aquilo que ele tem que fazer, e a gente deixa fechar, deixa levar embora, e deixa... Sabe, então, essa indignação é bendita. Não, você sabe o que eu acho? A gente só tem perdas. Olha que coisa estranha, nós festejamos aqui, terça-feira, dia 16, o aniversário da cidade, né? 179 anos de fundação de Petrópolis. E, no entanto, no dia 15 de fevereiro, nós tivemos aquela perda terrível, né? 233 falecimentos, mais de 3 mil desabrigados, pessoas que estão numa situação dificílima de recomeçar a vida depois de 2 anos de pandemia. Quer dizer, é exigir demais da cidade de Petrópolis, do povo de Petrópolis, da urbis, né, como a gente diz. Quer dizer, onde é que está o sentido de cidadania daqueles que não entendem o que está acontecendo conosco, morando aqui? Então, eu acho que Petrópolis tem que levantar bandeiras nesse momento. É como você diz, entende? A gente não pode perder mais nada, gente. Já chega de perder, não é? Agora, Ana, perda, é aquilo que eu falei no início, é uma perda enorme para Petrópolis e uma perda enorme para o Brasil e uma vergonha. Com certeza. Não conseguiu segurar como é que eu vou te dizer? Um centro funcionando, porque a gente eu fiquei muito, muito emocionada, você quer saber, com o retorno, porque a gente planta, né? Tem aquela música católica que diz, põe a semente na terra, não será em vão. Quer dizer, as sementinhas que a gente colocou com os cursos de informática, com as bibliotecas comunitárias, com as exposições com o Arquivo Nacional, na Semana de Museus, e uma porção de outras coisas que a gente faz de parceria com o Centro de Defesa, na APA Petrópolis, uma porção de lugares que a gente faz porque acha que tem que fazer, não é para recolher nada. E, de repente, você vê que aquilo tudo que você agiu se descabelou, aquele parque aqui municipal, Padre Quinha, que junto com a Miriam Borne, o Centro Alceu lutou para caramba para poder ele acontecer. Então, a gente faz. A gente não espera retorno. Na hora que o retorno vem, dá mais força para a gente, Ana. E isso é o que eu te peço. Eu gostei, me tocou a sua indignação. Eu conheço você, não é de hoje. Eu sei que você compra a briga. Agora, a gente tem que comprar a briga e chamar mais pessoas para a briga. Amanhã, o Zoinir, que é muito meu amigo lá da academia, eu escrevi, ele vai ler lá para pedir apoio. A Comissão Arnes também está metida na luta, a CNBB,
a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, mas a gente não pode calar, porque sabe o que eu vejo às vezes acontecer? Todo mundo grita, todo mundo esbraveja, depois dá um cansaço existencial, e parece que o outro lado fica esperando esse cansaço para poder agir. Sabe a história aí? Sabe, de cansou, aí agora que eles não têm mais voz, então a gente pode... Não tem nada errado do que eles estão fazendo, estou só te dizendo isso, é uma recuperação judicial, só que há bens que são inegociáveis, tá entendendo? É como a gente em política, a gente cede para a gente fazer acordo, para a gente fazer frente, para a gente não sei mais o quê, mas tem determinadas questões que são inegociáveis, você não abre mão. Então, não vamos abrir mão do Centro-Alceu não entrar nesse, eu não sei o termo técnico. Nesse acervo aí, né? Nesse grupo de imóveis que estão sendo vendidos pela Cândido Mendes. E vamos dizer assim, até porque numa recuperação judicial, o que essa casa monetariamente vale hoje em dia não é tão expressivo assim que vai dar um peso muito grande para tirar a universidade dessa situação. Não chega lá, não é? E a perda intelectual, cultural e moral que a gente vai ter é inominável e não tem preço. Não tem preço, Ana, não tem preço. O que a gente vai carregar, e por isso é que eu acredito muito no apoio da Andréa, no que ela pode fazer, mas ela está amarrada, ela é uma reitora, mas acima dela tem o grupo de recuperação, tem o plano de recuperação, tem a juíza e tem o juiz. Quer dizer, então a gente tem que dar força a ela. Ana, se você deixar eu te dar uma sugestão, passa um e-mail para ela. Está entendendo? Eu vou passar um e-mail para ela e gostaria que você passasse também o e-mail da juíza, né? Para a gente também entrar em contato com a juíza, tentar falar com ela, né? E da Andréia, se você puder contactá-la e dizer que o espaço do programa está aberto, até para ela realmente se situar frente aos petropolitanos. Entende? Que não a conhecem, não sabem realmente qual é a postura dela, podem achar que ela é favorável e podem achar que ela não está se interessando. Então, é importante que ela, tendo esse espaço televisivo e que vai para o YouTube também e fica lá, que ela se coloque. Entendeu? A posição dela como reitora, a posição dela como parenta do doutor Cândido Mendes, né? Que é o reitor a quem ela substituiu, que faleceu agora, e como mulher. É importante que ela se coloque nesse momento. Entende? Para toda uma maioria de mulheres, inclusive, que são a maioria das brasileiras, né? Então, eu acho que tudo isso é importante. Eu queria que, se você pudesse transmitir a ela esse recado, você fizesse com todo, assim, todo o carinho e toda a solidariedade nossa, no sentido de lutar junto. É isso que a gente quer, Ana. Juntar junto com a Andréa, porque fortalece ela, fortalece o sangue dos Cândidos Mendes e fortalece a luta feminina. Com certeza, com certeza. Então, é isso que, se você puder me ajudar no sentido de trazê-la, vai ajudar a ela também a se colocar no sentido de arrebanhar mais adeptos para essa causa que eu considero nossa. Entende? E ela saber que ela está sendo apoiada, tá entendendo? Isso. As decisões que ela for tomar, que ela tem o apoio da comunidade. Isso, não é? Então, minha nega, eu gostei muito de ter você aqui. Me mande esses endereços todos, que eu vou começar a fazer minhas cartinhas, tá bom? Pois é, começa, divulga, e a gente, Ana, é urgente, a gente não pode esmorecer, porque senão a gente perde um espaço, que eu volto a dizer, um espaço significativo em Petrópolis, um espaço que projeta Petrópolis, porque a gente tem pesquisador de vários países do Brasil e de fora do Brasil. Quer dizer, então, a gente está presente em todas as lutas aqui de moradia, de tudo, e é isso que você falou, foi uma tragédia que aconteceu,
E eu também falo para o povo petropolitano o seguinte: a culpa não é só dos políticos, a culpa é das pessoas que têm condições acadêmicas, condições financeiras para estarem presentes dentro de um conselho, indo à Câmara de Vereadores, e não fazem por comodismo, sabe, não quer brigar, não quer isso, não aquilo. Então, eu penso que a morte dessas pessoas recai em cima de cada um daqueles e de nós também, que não fizemos o suficiente para essas pessoas não morrerem. Viu, querida? Então, essas perdas são irrecuperáveis, né? Essas perdas, vamos dizer, de vida que nós tivemos são irrecuperáveis. Para aqueles que perderam tudo, as suas moradias são irrecuperáveis. Quem conhece o aluguel social sabe disso, sabe a luta que é de 30 anos para conseguir uma casa nova, é triste. E perder o centro ao seu é irrecuperável também. É isso que a gente não vai se recuperar, porque pegar o acervo dele também e fracionar não vai ser nunca aquilo que esteve no CAU, no Centro Alceu Amoroso Unido. É o corpo e a alma do doutor Alceu estão lá. Quer dizer, na hora que tira, que vai para uma universidade, vai ser muito bem tratado, que eu acredito, está muito bem trabalhado, mas vai ser, eu sempre falo, vai ser uma coisa com, sabe, não tão viva. Com tanto amor e tanta fraternidade como tinha na casa, ou tem na casa, comandada por você. Tá, Maria Helena? Muito obrigada, vamos juntos nessa. Muito obrigada, querida, pelo seu sempre apoio, pela sempre luta que não cai. Você está sempre viva e atuando na nossa cidade. Um beijo grande, Ana. Muito obrigada. Fica com Deus. Amém, querida. Vamos vencer essa, nós vamos vencer essa. Vamos. A guerra que não é vencida é só aquela que não é lutada. Isso, muito bem. Tchau. Vamos bater um papo agora com Janine Meirelles, que é a atual presidente da Escola de Música Santa Cecília. A Janine tem muita coisa a nos contar da nova administração, o ritmo que ela pretende implementar na escola, as novidades todas que vão acontecer, e um pouquinho da história desses 129 anos de existência da escola. Então, Janine, é um prazer ter você aqui, muito obrigada pelo seu tempo, e eu quero deixar a palavra com você para você nos contar tudo isso, porque o interesse é muito grande pela Santa Cecília. Tá bom, o prazer é meu de estar aqui nesse programa. Então, eu vou começar mesmo contando a história da entidade, né? A Escola de Música foi fundada há 129 anos pelo maestro Paulo Carneiro, que veio do Rio de Janeiro como premiado do Conservatório Brasileiro de Música e veio para Petrópolis acompanhando algumas famílias cariocas e acabou gostando da cidade e por aqui criou sua escola. Então, a escola dele não tinha uma sede própria e ele atuou em vários lugares, mas quando ele veio a falecer, em 1923, ele deixou os instrumentos dos alunos e pediu a um grupo de amigos, né, antes, que não deixassem a escola dele morrer. E esses amigos, eles se reuniram e fundaram a Sociedade Civil Escola de Música Santa Cecília, né, uma entidade sem fins lucrativos. E durante, né, um dos primeiros presidentes, não foi o primeiro, mas foi um dos presidentes que ficou mais tempo no cargo, foi o meu avô, Joaquim Eleodoro, que durante o período adquiriu um imóvel para que a escola tivesse sede própria, e não se esquecendo, né, de ter junto do imóvel as salas de música e um pequeno cine-teatro para desenvolver outras atividades artísticas. Durante 30 anos que ele foi presidente, ele fez uma subscrição popular para arrecadar fundos para a construção do prédio que nós temos hoje. Esse prédio foi construído de 1950 a 1955, com 6 andares inicialmente, e depois mais 2 andares foram construídos. Então, hoje nós temos um prédio com salas de balé, com um teatro, né, com 600 lugares, um teatro menor com 130 lugares, salas de música, salas para aulas, um acervo musical, e a maioria das pessoas não sabem que nós temos um mini museu em homenagem a Paulo Carneiro. Eu não sabia disso.
É muito bacana, tem os instrumentos originais dele, a harpa, o violoncelo, a viola, então tem vários instrumentos de Paulo Carneiro nesse pequeno museu. É aberto à visitação, Janine? Assim, quem for lá, ele não fica aberto, né? Nós temos um número reduzido de funcionários nesse momento, então a pessoa chega lá, né? Nós levamos para visitar o museu, sim. A escola até ela pode ser visitada, as pessoas que tiverem curiosidade, tiverem interesse, elas podem ir lá para conhecer o nosso espaço. Porque muita gente chega lá e não tem ideia do que nós temos ali. Né? Muito importante até abrir-se isso, até pelo caráter da entidade, que ela é uma entidade que é dos petropolitanos, né? Então, dando continuidade, né, à sua pergunta, então, o que nós pretendemos fazer? Eu assumi a presidência agora, em janeiro de 2022, foi um processo que iniciou no ano passado, quando a escola ela estava passando por um processo, né, ainda dentro da pandemia, que teve uma perda significativa de alunos, e ela ficou muito fechada até para a comunidade. Então, o teatro fechou, então diminuiu muito a circulação de pessoas, e ela, como vários negócios, né, vieram sofrendo, né, com esse desaparecimento. Então, a nossa intenção é resgatar a escola, devolver as atividades para a população petropolitana, porque muitas famílias, né, de Petrópolis, que estão aqui desde a origem do município, elas passaram pela escola de música de alguma forma. Então, os petropolitanos mais antigos, passaram por lá, estudaram música, então muita gente tem uma ligação até afetiva com a escola. Então, a nossa intenção é retomar os cursos. Por enquanto, nós temos aulas individuais de instrumentos musicais. Então, qual é a nossa ideia? Iniciar um trabalho de aulas de conjunto, para que as pessoas que aprendam a música, elas possam também interagir com as outras pessoas e aprendam a tocar em conjunto. Isso é um dos nossos projetos. Nós já iniciamos com o professor Renan, que é um dos nossos professores que já novos, né, mas que também tem muita garra, né, para poder estar abraçando esse projeto conosco. Nós estamos criando um curso de canto coral, que é novo, para qualquer pessoa que goste de cantar, não tem teste, não precisa fazer afinação, né, o curso, a pessoa se matricula no curso e vai aprender a cantar em conjunto. Com esse curso, a gente pretende, mais para frente, retomar o coral da Escola de Música Santa Cecília, que existiu no início dos anos 2000. E temos muitas ideias para poder fazer essa escola crescer, né? Nós retomamos agora o curso de teatro, e um sonho, né, que eu tenho é estar podendo fazer tudo junto, né? Hoje nós temos as audições dos alunos, que são individuais. Então, da gente poder juntar as artes, né? A música, a dança, o teatro, e montar espetáculos que envolvam todos os cursos, todos os alunos da escola. Que coisa boa, quer dizer, essa ideia das pessoas começarem a tocar em conjunto, duetos, quintetos, tercetos, não é? Isso vai fazer com que você chegue a ter uma orquestra realmente. Eu vou ficar na torcida aqui, porque eu acho que é indispensável Petrópolis, que já é a terra dos corais, né? Ter agora uma orquestra própria, uma sinfônica, pode ser pequena, mas que seja nossa, né? E esse trabalho do Santa Cecília, eu acho que vem, de certa forma, preencher a lacuna do Teatro Dom Pedro, que a gente nunca consegue ter exatamente em funcionamento, né? E que agora está tanto tempo em obra, não sei quando vai acabar. Então, a gente, no Santa Cecília, teria sempre aquele teatro que não cria problemas, só resolve os problemas da cultura petropolitana, não é isso? Exatamente, né? A nossa intenção é levar realmente as pessoas, né, para dentro da escola. Então, que as pessoas, aquilo ali respire música. Eu fui aluna da escola nos anos 70, 80, era criança, e lá eu lembro que a gente chegava naqueles corredores, aí eu tinha aula de piano, estava ouvindo violino na outra sala, era um entra e sai, né, os portões abertos,
E hoje a gente mantém a escola fechada, né? Estamos tentando reestruturar essa questão para que a portaria fique aberta, para que as pessoas possam entrar, possam visitar. Então, nós estamos tentando modernizar também o ensino. Nós até temos uma pessoa lá dentro, que é da nossa diretoria, que é a professora Darinka, né, que está cuidando dessa parte do ensino, para que a gente tenha um método da nossa escola, como já teve em anos passados, que era um método baseado no Conservatório Brasileiro de Música, criou o método da escola, e que foi se perdendo ao longo dos anos. Então, muita coisa mudou, né, e depois a pandemia veio para realmente dar uma quebrada no ritmo. Então, nós estamos querendo realmente fazer com que a escola ela renasça, né, é um renascimento. E tem um grupo muito afiado comigo, muito afinado, né, querendo que a escola cresça. Tá? Janine, vocês pretendem trabalhar também online, porque agora a modernização da pandemia, né, faz com que os novos costumes nos levam a isso também, né? Então, sempre é bom a gente saber se haverá aula online ou não, ou só presencial, e como é que as pessoas que se interessarem por serem alunas dos diversos cursos que vocês estão propondo, podem fazer para ingressar? Precisa fazer uma prova de ingresso, ou se é uma matrícula? Como é que você divulga esse acesso à escola? Com relação às aulas online, nós iniciamos durante a pandemia, então alguns alunos até optaram por não voltar para o presencial, então os professores transmitem algumas modalidades, né, dá para fazer dessa forma. Então, nós mantivemos a aula online, então o aluno ele quer se matricular na escola, mas quer ficar na sua casa, tem essa possibilidade também. Né, que lá nós temos os instrumentos, né, aí a pessoa vai ter que disponibilizar na residência dela. Claro. E a pessoa que quiser conhecer um pouco mais da escola, nós temos as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, que é a Escola de Música Santa Cecília Petrópolis, porque se você for buscar a Escola de Música Santa Cecília, existem várias, né, inclusive a da Rocinha, no Rio também, é a Escola de Música Santa Cecília, que é a padroeira da música. Então, a nossa Escola de Música Santa Cecília Petrópolis. Nós temos um telefone fixo que a pessoa pode ligar, que nós funcionamos de 8 da manhã às 8 da noite, né, às 20 Pode dizer o telefone aí, Janine, que a gente põe na tela. Tá. 2242-2191. Esse é o nosso telefone. Nós não exigimos nenhum tipo de teste, né, para que a pessoa estude, para que a pessoa faça. Então, a pessoa entra lá, ela escolhe o que ela quer fazer, ela faz uma aula teste, ela pode fazer até aula teste mais de um instrumento, se ela quiser, e aí ela se matricula e ela vai aprender as técnicas para aquele instrumento, as técnicas vocais. Então, agora a gente tem esse curso novo, né, que é o curso de canto coral, que também para todo mundo que quiser, então não exige nenhuma afinação. Qual é a ideia nossa? Como entidade sem fins lucrativos e também de caráter filantrópico, nós estamos oferecendo bolsas. Então, assim, no curso de canto coral, a cada 3 alunos matriculados, a gente vai conceder uma bolsa para uma pessoa de baixa renda que queira estudar música. Também não precisa fazer teste de aptidão. A pessoa tem boa vontade, ela quer, ela gosta, ela vai fazer. Inclusive, esse curso nosso de canto é a partir dos 7 anos de idade, ele não tem limite de idade. Então, a pessoa mais velha quiser fazer, ela pode também, não é só para criança. Inclusive, as bolsas, né, também elas atingem as pessoas com mais idade. Nós vamos lançar agora, a partir de abril, um outro curso, que vai ser de arte, chamado Arte Plena, que é um curso para pessoas a partir dos 50 anos que queiram fazer dança, teatro e canto. Então, a pessoa se matricula, ela vai ter a oportunidade de ter aula dessas 3 modalidades. Então, é a ideia para que as pessoas também se distraiam, né, as pessoas de mais idade que já estejam aposentadas, que queiram ir lá, né, passar o tempo
praticando arte, e eu acredito que isso seja muito, muito bom para as pessoas. Mas que ideia genial! Isso vai ser muito bom, não é? É uma forma bastante produtiva, inteligente e interessante da gente com mais idade, nós, no meu caso, né? Nós não pararmos de exercitar a mente, o corpo, né, o espírito, vamos dizer assim, a sensibilidade artística e musical. Isso é muito bom, vai ser fantástico. Assim que vocês começarem esse curso, é bom você divulgar bem. E se você quiser o nosso espaço aí para divulgar, tá às ordens, tá bom? Tá. Nós estamos terminando de estruturar o curso para poder lançar a divulgação. E eu gostaria até de falar mais sobre o nosso resgate que nós estamos fazendo dos nossos associados. Quem são os nossos associados? São pessoas que nos anos 1930, 1940, 1950, adquiriram, na época, títulos da escola. Hoje, eles são associados da escola. E quem mantém essa escola, quem cuida da escola, é claro que é sem remuneração, né, porque é uma entidade sem fins lucrativos, filantrópica, são essas pessoas. Então, nós temos um número de mais de 3 mil pessoas que são associados. Só que a maioria desses associados, eles não procuram, muitos já não estão mais entre nós. E, assim, as pessoas que lembram, que têm algum vínculo com a música, pode procurar a escola, deixar o nome para a gente ver, entre esses associados, se a pessoa está lá, se ela tem direito a um título, né, de herança. Hoje nós temos 50 associados trabalhando pela escola, sendo que o número é mais de 3 mil pessoas. Né? Meu Deus! Então, que coisa boa, quer dizer, vocês estão fazendo essa repescagem, então, né? Para que as pessoas voltem para lá, né? Para estar lá dentro, né? Aí, o que o associado tem de benefício hoje? Nós oferecemos desconto para o associado em aulas de música, no que nós fizermos lá dentro. Mas gostaríamos que essas pessoas também estivessem lá conosco, né? Nos ajudassem a estar tocando essa escola, tá colocando essa escola para frente, tá? Que coisa boa, parabéns, parabéns, estou gostando de ver a nova diretoria com novas ideias e novas posturas, né? Mais, assim, entrosadas com os novos tempos, né? A nova forma de divulgar as coisas, né? E até de trabalhar de uma forma mais corporativa, né? Que vai Exatamente. Dar muito mais certo, não é isso? Até esse ponto que você tocou, então, o que foi, assim, a nosso diferencial? Quando nós começamos, já no ano passado, né, na gestão anterior, que o presidente era um final de presidência que estava o meu pai, nós já começamos esse trabalho, e nós temos uma empresa que faz um trabalho voluntário lá hoje, né, porque sabe que a escola não tem condições agora de fazer, que é a Mairon Consultores, e o Mairon acabou se tornando o nosso tesoureiro, e ele está junto com a gente nessa empreitada, levando para a escola uma gestão profissional, né? Então, hoje a gente tem uma gestão profissional lá. E também nós temos uma assessoria de comunicação, e isso se tornou muito importante para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, porque sem a divulgação, sem as mídias, a gente não consegue, né, se fazer ouvir. Então, nós temos a Carla, né, a Carla Coelho, que é a nossa assessora, que está nos ajudando nesse sentido também. Então, é muito importante, né, essas pessoas que estão conosco, nos ajudando a colocar a escola para frente. Porque, na verdade, a escola é da sociedade petropolitana. Com certeza, é isso que eu também acho, e estou encantada assim, de ver o seu empenho, né, e do resto da diretoria, claro, de tocar um projeto petropolitano para a escola. Eu desejo, nosso tempo está acabando, mas eu desejo que vocês tenham todo sucesso e disponham do nosso espaço aqui sempre que precisarem, para divulgar, para dar uma boa notícia, ou até para fazer uma apresentação de alguns
artistas ou Isso. futuros artistas que vocês queiram assim estimular, incentivar, nós estamos inteiramente às ordens, tá bom, Janine? Parabéns, desejo todo sucesso para você e a sua nova diretoria. Tá bom, muito obrigada, né, por essa oportunidade de estar mostrando, divulgando o trabalho aqui. Sim, nós traremos nossos músicos, nossos cantores para vir aqui no programa fazer a apresentação, mostrar o nosso trabalho. Isso, está ótimo. Às ordens. Felicidades. Bom ano para vocês. Nós estamos começando a quaresma, então eu vou ler para vocês umas sugestões simples, 15 ações de caridade que o Papa Francisco nos mandou. Ele diz assim, veja que bonito, cumprimente sempre em todo lugar, dê graças, mesmo que não devas ou não deseje fazê-los. Lembre aos demais o quanto você os ama. Cumprimente com alegria as pessoas que você vê todo dia. Ouça o que o outro tem a dizer, sem pré-julgamentos, mas com amor. Pare para ajudar e estar atento a quem precisa de você. Anime alguém. Comemore as qualidades e os êxitos do outro. Separe o que não usa e doe a quem necessita. Ajude quando necessário para que o outro possa descansar. Corrija com amor, pois isso não é calar por medo. Ter boas relações com que estão perto de você é tudo que a gente deve fazer. Limpe o que usar em sua casa. Ajude os outros a superar os obstáculos. Telefone para seus pais se ainda os tiver ou tiver a felicidade de tê-los. Jejue de palavras ofensivas e transmita palavras gentis. Jejue de descontentamentos e encha de gratidão. Jejue da ira e encha-se de mansidão e paciência. Jejue de pessimismo e se encha de esperança e otimismo. Jejue de preocupações e encha-se de confiança em Deus. Jejue de queixas e se encha das coisas simples da vida. Jejue de pressões e se encha de oração. Jejue das tristezas e amarguras e encha seu coração de alegria. Jejue de egoísmo e encha-se de compaixão pelos demais. Jejue da falta de perdão e encha-se de atitudes de reconciliação. Jejue das palavras e se encha de silêncio e de escuta para os outros. Se todos nós tentarmos esse tipo de jejum na quaresma, o cotidiano se encherá de paz, confiança, alegria e vida. Até a semana que vem.